Enquanto eu estava vindo para cá, estava pensando numa definição correta do que a gente faz aqui. E nós fazemos muitas coisas para que o jovem se sinta atraído a estar aqui. E isso é muito bom, isso é legal. Mas eu quero dizer a você que esse momento aqui se chama culto de jovens, mas não é culto ao jovem. É um culto onde jovens se encontram para cultuar a esse Deus. É esse o propósito que nós temos aqui. Nós queremos sim que seja bacana, que seja confortável, que seja gostoso, que você goste. Mas mais que isso, nós queremos que você saiba que você está aqui para cultuar esse Deus. Sábado à noite é o dia em que os jovens dessa igreja se encontram para cultuar a Deus. Não existe nenhum outro objetivo maior. É lindo e maravilhoso ver os seus rostinhos aqui no sábado. É gostoso depois do stand-up que a gente tem aqui. É bacana esse momento de comunhão. É tudo lindo e maravilhoso. Eu particularmente adoro. Quando eu não posso vir, às vezes a gente vai viajar, acontece alguma coisa, eu estou longe e fico pensando no culto aqui. Nós viajamos para Fortaleza, eu e o pastor Cristiano. Fomos lá, eu, o pastor Cristiano, a Simone, o Vitor, nós fomos na Islavec. E tinha lá pregadores maravilhosos, homens de Deus, que pregavam palavras assim que, cara, dava vontade de gritar. E eu não passava vontade, lógico, eu gritava mesmo. Mas quando dava o sábado, cara, às 20 horas, eu e o pastor Cristiano, a gente se olhava, a gente estava no meu quarto, a gente se olhava e falava assim, está começando lá. Porque na verdade a gente adora estar aqui com vocês. Mas mais do que isso, o que nos emociona mais é saber que vocês estão aqui buscando Deus. E se existe algum motivo no seu coração que não é esse, e eu entendo que isso possa acontecer, ainda assim eu quero pedir para você que hoje você feche seus olhos aí onde você está, sentadinho mesmo, e fale assim: Deus, eu quero te cultuar nessa noite. A minha intenção, Deus, é cultuar o Senhor nessa noite. Porque esse aqui é um culto de jovens, onde jovens se reúnem para cultuar a esse Deus. É para isso que estamos aqui. Não há outro motivo. Não há outro motivo. Então feche seus olhos e nós vamos orar, louvando a Deus, adorando Ele e reconhecendo que Ele é soberano, maravilhoso e nos deu a oportunidade de estarmos buscando Ele nessa noite. Muitos jovens nessa noite não têm essa oportunidade que nós temos. Alguns deles estão escravizados pelas drogas, outros pela promiscuidade e por tantas outras coisas. Mas hoje, nessa noite, jovem, você tem a oportunidade de se direcionar ao seu Criador e dizer assim: Senhor, obrigado. Obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado pela minha família. Obrigado por estar comigo. Não existe dádiva maior do que estar na presença dEle, querido. Não há outro jeito de começar esse culto senão declarando isso. Senão declarando que estamos aqui para cultuá-lo, para dizer que só Ele é Deus, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que não há outro fora dEle. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos cultuá-lo, Senhor, nessa noite. Queremos ser conhecidos nos céus como os jovens que se reuniam aos sábados para cultuar ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos buscar a Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te adorar. Sonda os nossos corações, Senhor. Se em algum momento, Senhor, viemos aqui por outro motivo que não cultuar o Senhor, pedimos que o Senhor arranque isso do nosso coração nessa noite, e que o Teu Espírito Santo coloque em nós uma vontade genuína de estar perto de Ti, uma vontade genuína de Te cultuar, de Te louvar e de Te adorar, de receber a Sua palavra, aquilo que vem do céu, aquilo que vem do Teu coração.
Oh Deus, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Fortalece-nos nessa noite, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, olha para o teu povo, Senhor. Eles escolheram estar aqui, Senhor, mas antes disso, o Senhor nos escolheu. E nós damos graças ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Queremos dedicar esse tempo exclusivamente ao Senhor. Repreende, Senhor, o ladrão da semente, aquele que veio para atrapalhar, aquele que veio, Senhor, para confundir, aquele que veio, Senhor, para não deixar que a semente brote, para não deixar que a semente seja lançada. Caia por terra agora em nome de Jesus. E que a palavra hoje, que o louvor, que tudo seja como uma semente, que caia em uma terra boa, e que possamos produzir frutos e frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um tempo especial, querido. Esse é o tempo que Deus preparou para que eu e você pudéssemos cultuar, para que pudéssemos aprender mais daquilo que vem do coração dele. Amém. Glória a Deus. Dona Marlene, que saudade da senhora, Dona Marlene. Mas vou abraçar tanto a senhora que a senhora vai falar: larga do meu pé, chulé. Gente, eu queria compartilhar algo com vocês hoje. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Isaías. Livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 55, verso 10. Isaías 55, verso 10 diz assim, ó: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Repita comigo: semente ao semeador, e pão ao que come. Amém. Bom, quero começar hoje dizendo para você o seguinte: que nós seres humanos, todos nós, temos uma coisa assim, uma coisa de se adaptar muito fácil a algumas situações. E eu acho interessante porque a gente é muito adaptável. A gente é bastante adaptável. Às vezes a gente vive algumas condições, algumas situações que são até, às vezes a gente vira escravo dessas situações. Nós temos alguns exemplos bíblicos. O povo de Israel estava no Egito, e no Egito eles viveram lá uma cara como escravos. Uma história que você deve conhecer. Se não conhece ainda, procure conhecer, porque é uma história muito bela. E o povo de Israel era escravo naquela terra, era maltratado naquela terra, sofria naquela terra. Eles apanhavam de manhã, cara, vinha o gerente geral lá, o supervisor, com o chicote, e falava: vamos pessoal, pega o telefone, começa a ligar, e faz isso, pega aquelas caixas, e vai, cara, o pau torava no Egito, eles apanhavam demais. Mas eles se acostumaram com aquela situação de um jeito, que a hora que Deus falou assim: chegou um e-mail para mim aqui, um baixo assinado, todo mundo está pedindo para ser livre dessa situação, e agora eu vou entrar com providência. E aí ele levanta Moisés, e toda aquela história que você conhece. Moisés chega e tal, e está tirando o povo lá, e o que acontece, cara? No meio do caminho, o povo começa a reclamar, porque eles estavam acostumados a serem presos. A mente deles estava condicionada a ser presa.
Sou escravo. De manhã vai ter que chegar um cara aqui me batendo para me acordar, porque senão eu não acordo. Tem que chegar alguém aqui gritando comigo para mim produzir, que se não gritar eu não produzo. Eles estavam condicionados a essa situação. E embora isso não pareça uma zona de conforto, para eles estava sendo uma zona de conforto. É interessante, quem é empresário sabe do que eu estou falando, e quem já foi ou viveu isso sabe do que eu estou falando. É interessante porque quando você é funcionário, você tem horário para chegar, não tem? Então é o seguinte, se você não chega, o teu chefe vai te chamar. Eu mesmo vivi essa experiência algumas vezes. Eu era um funcionário numa loja de varejo e, de certa forma, fazia um bom trabalho lá, trabalhava no marketing e tal. E aí o gerente acabava me ouvindo bastante, tinha uma relação boa com ele. O meu problema, o que era? O horário. Tinha que entrar 8h30, eu chegava 8h35, 8h40. E aí, cara, chegou num momento que um dos gerentes lá ficaram bravos comigo, porque o gerente geral acabava dando moral pra mim, sabe? Aí ele chegou pra mim e falou assim: Fabrício, a partir de agora, cara, se você chegar 1 minuto atrasado, eu vou pegar teu cartão ponto e vou levar lá no gerente geral. Tô tentando não falar nomes, porque agora vai no YouTube, né? E daí, cara, esse gerente mesmo, ele mesmo, começou, não esse que me falou, o gerente geral mesmo, na intenção de me educar, ele chegava, por exemplo, se eu tinha que entrar 8h30, chegava 8h31, chegava correndo, né, se quebrando, né, ia a pé pro trampo, que era pertinho, que ele se quebrando, não, me planejava na noite anterior, amanhã eu vou acordar cedo, para fazer isso, vou chegar lá cedo. Parece que acontecia tudo errado e não dava certo. Chegava lá, 8h31, vinha correndo, tinha o seu gabardo, falei, não. Tinha o seu gabardo lá na portaria, ele me olhava assim, tinha um corredorzão, ele me olhava e fazia assim, ó. Ih, menino, o seu Claudemir já pegou o seu cartão. Falei, não, entendeu? Aí eu, mas é 8h31, acabou de subir com o seu cartão. Aí eu ia lá pegar o cartão, e na hora que eu pegava o cartão ele falava assim: senhor, só para o senhor lembrar que o senhor está chegando atrasado. E ele, cara, fazia isso direto, até que eu comecei a chegar no horário que não tinha mais cara de entrar na sala dele para pegar o cartão. Ele não dava bronca nada, falava assim: senhor, só para lembrar que o senhor está atrasado, tá? Mas é interessante porque se você chega atrasado no seu trabalho, vai ter alguém que faz isso, não é mesmo? Sim. Se você começa a morcegar no seu trabalho, não produz, vai ter um supervisor que vai chegar para você e falar assim: cara, você precisa produzir, cara, senão eu vou te mandar embora, velho. E quando você vira empresário, isso muda. Porque não tem alguém que vai te falar assim: cara, você precisa chegar no horário. Você aprende daí da pior maneira possível. Quem são os teus clientes que não te procuram mais? O dinheiro que não entra, e aí você vai sentir na pele o que aquele gerente fazia lá. Que você vai falar assim: cara, o seu Claudemir tinha razão. Porque na verdade, a gente acredita, quando você está como funcionário, você acha assim: não, vou ser empresário, sou livre. Aí sim, cara, a liberdade ela tem um custo. É necessário que haja uma mudança de mente. E era o que tinha que acontecer quando o povo saiu do Egito. Era um momento em que eles estavam sendo livres, eles precisavam pensar como pessoas livres. Só que a pessoa livre, ela não pensa assim simplesmente: vou acordar a hora que eu quero e tá tudo bem. Não, a pessoa livre pensa assim: ó, cara, eu preciso acordar até mais cedo, porque eu quero adiantar aquele trabalho e tal, e isso e aquilo. E por que eu estou te falando isso, velho? Porque na verdade, às vezes a mentalidade da gente está aprisionada. A gente está condicionado a uma situação e quer ficar naquela situação, mesmo que a outra situação às vezes seja melhor. Queria fazer um exercício com vocês aqui. Queria que vocês pegassem os dedos assim, ó, e fizessem assim, ó. Cruzassem assim, ó, tá vendo? Beleza? Aí presta atenção aqui, ó. Você vai tirar 2 dedos aqui, ó, tá vendo? E colocar aqui, ó. Mas bem justo aqui, ó, tá vendo? Bem justinho, daí fecha a mãozinha e aperta bem forte. Fica segurando um pouquinho, bem forte, bem forte. Agora solta e volta ao normal.
O jeito que respirou até aliviado. Não é desconfortante quando você coloca os dois dedos assim? Não é desconfortante? Aí quando você solta, volta pro normal, assim... Beleza. Eu não fiz o exercício como tinha que ser feito, que precisava ficar alguns minutos, mas é só para você entender que a condição que você estava confortável. Daí você mudou e aí isso gerou um desconforto. A tendência é que você volte para o estado normal, certo? Firmeza? Beleza. Bom, o fato que é que, por exemplo, quando você... um exemplo bom, que eu sempre conto para os meus amigos mais próximos. Eu, em uma certa feita, falei assim, quero aprender a tocar sax. Eu tinha lá, sei lá, uns 10 anos, não sei. Estava na Assembleia. Na Assembleia, os caras têm uma banda lá que ficam tocando e tal. E eu falei, quero aprender a tocar sax. Falei, cara, é mó legal isso aí. Acho que vou fazer um sucesso com as menininhas. Pensei, né? Aí eu cheguei na instrutora lá da igreja e falei assim, olha, eu queria aprender a tocar sax. Ela falou, é mesmo? Legal, eu vou dar aula pra você. Eu falei, legal. E ela morava do lado da minha casa. Eu falei, maravilha, então agora, né, começou as aulas. E começou as aulas, só que eu já queria... E nada disso, né? Começa lá, dó, ré, mi, fá, sol. Você tem que saber primeiro a escala. Eu falei, que troço chato, meu Deus do céu, velho. Esse aqui, e dó, e ré, aí entrou no negócio de tempo. Meu velho do céu. Bem-vindo ao meu mundo, irmão. Pensa, hein? Eu quero dar os parabéns aos músicos, cara. Não sei como é que vocês conseguem isso. Aí eu lembro que ela tinha umas perninhas de formiga assim. Você lembra? Tipo, tem umas 4 linhas assim. Como é que é o nome daquela partitura, né? Daí tem a colcheia, semicolcheia, não sei o quê. Aí eu tava aprendendo esse troço aí. Aí tem um que significa uma nota. Só que daí tem o tempo dessa nota. Eu olhei assim e falei, velho, tá zoando? Não, você tem que aprender. E eu fui lá, aquelas perninhas de formiga, não sei o que e tal. Falei, legal, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, porque eu tô com... Beleza. Aí começou um negócio que fazia assim, né? Que ela fazia assim, tipo um benzimento assim, né? Dó. Esse era 4 tempos, me corrija os músicos se eu tô errado. Dó. Aí eu fiquei pensando, comecei a pensar aqui na minha cabeça. Pera, como diz aqui, pera. Pra dizer que o cara agora que tá tocando pensa nisso. Dó. Aí chegou um que eu falei assim, não, tem 2, não sei o que lá, 2 tempos. Dó. Dó. Aí eu ia pra igreja e olhava os caras tocando, ó. Pirilim-pom-pom, pirilim-pom-pom, pom-pom-pom-pom, pirilim-pom-pom, pirilim-pom-pom. E eu ficava olhando aquilo aterrorizado, eu dizia, meu Deus. Aí eu voltei e falei, professora, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu não sei se estou entendendo bem. Tá muito longe de eu pegar o saco. Ela falou, tá longe, você precisa aprender, tá muito longe. Eu falei assim, na hora que o músico tá tocando lá, ele tá pensando nisso? Tá, ele tem que saber todos os tempos. Ele lê a nota diz que é 2 tempos, tem que fazer a nota 2 tempos. A nota diz que é 4 tempos, tem que fazer 4 tempos. Aí eu falei, é por isso que o cara fica com o pezinho assim, então? É isso, exatamente. Então, eu falei, ok, então eu desisto de tocar sax. Porque na verdade, o meu pensamento era, eu quero tocar sax, mas eu não quero passar por esse processo todo aí. Então eu falei, eu nunca vou conseguir isso na minha vida, gente. Eu não consigo nem assobiar e pensar em outra coisa. Eu falei, como é que eu vou? Eu falei, ficou chato, não quero mais. Aí uma vez nós começamos aqui com música na oferta do último dia, vocês lembram não? No último dia, e de que valeu tanta correria, nada. Legal, isso é legal, né? Você canta no chuveiro, não valeu de nada. Aí beleza, aí chegou o Douglas e falou assim, Fabrício, cara, eu quero que você, vamos profissionalizar isso aí, e vamos se reunir às quartas-feiras e você vai aprender a cantar no tempo, não sei o que. Eu falei assim, maldito tempo de volta. Esse troço tá vindo aí de volta. Falei, ai, beleza, vim. Cara, velho. É coisa do inimigo. Meu, coisa do inimigo mesmo, velho. Isso aí é pra quem tem chamado, tio. Não rola, cara. Cara, você tem que passar a mesma música 10 milhões de vezes. Eu não suportava mais aquela música, velho. Volta. Valeu tanta correria. Não. Correria.
aguentava mais. É isso aí mesmo. Porque na verdade, cara, exige um esforço. Eu precisava sair da zona de conforto. Às vezes você escuta o pessoal do louvor cantando e você fala, ai, eu tenho dom para cantar. Você não sabe o que os caras passam. E é a mesma coisa os músicos que tocam aqui e tal. Bateria. Bateria é um exemplo clássico. Eu acho que toda criança quer ser baterista quando crescer. Toda criança. Eu sonhar, bateria, deve ser da hora, né, cara? Só que você imagina que o Lucas, o Adriano tá ali, e você imagina que não tem nada, não é? Delícia, adoro! Aí você começa a aprender, você fala assim, eu fui tentar aprender a tocar bateria também. Professor Nelson, lá da Regis também. Aí ele começou com uma base de esgramenta lá, que tic, e ficou chato de novo. Eu falei, tô fora desse troço, eu não tenho chamado pra isso. Então você tem que ter chamado, senão você não vai. Mas por quê? Você precisa sair da zona de conforto. Para você ir para um outro estágio, você precisa sair do estágio atual, e às vezes isso vai gerar um desconforto em você. E eu penso, cara, que esse desconforto, essa situação que vai te gerar isso, essa coisa, não quero, e você tem que ter disciplina para continuar, não é muito diferente do processo de semeadura, que é sobre o que eu quero falar aqui nessa noite. E quando eu falo processo de semeadura, automaticamente você linka isso a dinheiro. Você pensa, não, o pastor vai falar sobre oferta. Não dessa vez, mas também o princípio é o mesmo. Eu acho que o processo de semear, cara, é um processo maravilhoso. Eu queria pedir para o Eduardo, cadê o Eduardo? Tá aí? Não, estou vendo o Eduardo. Ah, isso. Distribua sementes aí para a galera. Pega 2, 3 sementes, tá? Pega 2, 3 sementes de milho aí. Não estou insinuando nada, hein? Isso aí, pega 2 ou 3 sementes aí. Todo mundo pegou sementes aí, não? Pega uma sementinha ruim, uma boa, o que vier na tua mão, tá? Segura aí o que vier. Eu estou com 3 sementinhas aqui. Tá com 3 aí também? Deixa eu ver as 3 que você tem aí, só para me dar uma ideia assim. Nossa, pegou 3 bocas. Eu sou um bagaço de semente. Tá, entendi. Todo mundo pegou sua semente aí? Adriano, o nome da semente. Bom, quando a gente fala no processo de semear, a gente tem que entender algumas fases do processo da semeadura. Bem, quando alguém fala assim, ó, semear, processo da semeadura, ou semear, o que a gente pensa? Você taca a semente na terra e boa, a semente vai germinar e tal. O grande dilema do pregador muitas vezes é conseguir fazer você tacar a semente na terra. Mas na verdade existe algumas etapas no processo de semear. Então eu quero que você olhe aí para a sua semente, para a semente que você tem. Olha bem para ela assim. Olha bem. Tem semente boa aí? Tem alguém com semente ruim? Alguma sementinha ruim assim? Uma quebrada lá. Tem uma semente ruim aqui, uma rachada ali. Olha lá, só o pó da rabiola. Você é da cota, também da cota. É interessante porque, segura a semente aí, segura a semente e volta para mim aqui, ó, presta atenção. Eu tive uma experiência com o processo de semeadura na minha vida. Aliás, tive algumas experiências, mas essa foi o seguinte: eu tive um tio que morou em São Paulo, na capital, e de repente ele chegou e falou assim: Fabrício, os meus amigos já falei, conheço a história, mas essa é outra. Falou: Fabrício, tio Aguinaldo, queria dar um abraço pro tio Aguinaldo Batista lá de Registro, tem uma chácara que ele não usa essa chácara e ele pode arrendar. A gente vai lá e vai plantar na chácara. E eu falei: que massa, velho, vamos fazer isso, bora, vamos lá. Beleza, a chácara, cara,
Primeiro que não chegava ônibus na chácara. A gente tinha que andar um monte. A primeira vez que eu cheguei na chácara, eu olhei para a chácara e falei assim: cadê a chácara? O que você imagina? Eu imaginei já a terrinha limpa, maravilhosa, aradinha, só plantar e tal, ficar na redinha, comer aquele feijão de fogão de lenha, enquanto a semente germina, aleluia! Não foi isso que aconteceu, velho. Um matagal, uma quiçaça, velho do céu. Meu tio falou assim, meu tio empolgado, né? Falou assim: vamos começar. Eu falei: de onde que vem essa alegria, gente? Meu Deus do céu. Eu trouxe 3 enxadas e tem não sei o que lá e tal. Cara, isso deu uma trabalheira que vocês não têm ideia, velho. Todo final de semana nós ia para aquela bendita chácara. E o mato crescia, o mato não parava, cara. E você carpia. Chegou no momento lá, precisou fazer uma queimada. E, cara, foi um negócio assim, exaustivo. Aí depois que nós limpamos todo o terreno, ficou 10. Falamos assim: agora, meu tio falou, agora nós vamos plantar sementes. Falei: fantástico, maravilha. Aí meu tio falou assim: nossa, o tio que era o dono da chácara, viu, tio Aguinaldo? Desculpa, mas ó, nossa, ficou bonito, né? Acho que eu vou plantar umas flores aí. Eu acho que eu vou usar essa chácara para lazer, não sei o quê. Eu lembro que meu tio Miguel falou: não, você tá zoando, né? Tá me zoando, não pode isso. Beleza, meu tio Miguel falou assim: Fabrício, vamos mudar a situação. Lá na sua casa tem um espacinho atrás da sua casa. E acho que a gente pode plantar lá, cara. E você pega uma semente e tal, e isso e aquilo, e o resto da história a galera já conhece. Mas foi um negócio frustrante demais. Mas só que o fato é que quando você vai plantar, você precisa preparar a terra. Não é só jogar semente em qualquer lugar. Você precisa preparar a terra, você precisa encarpinar, você precisa arar a terra, você precisa preparar. Às vezes, nesse outro processo, quando meu tio veio e falou assim: ó, vamos para tua casa, isso aqui. Ele fez tipo um prêmio de consolo, né? Porque eu tinha, e foi um prêmio meio tipo maldição de consolo. Ele falou assim: atrás ali da tua casa tem um espaço que você pode plantar. Ele estava querendo dizer para mim assim: não desanime do mundo do agronegócio. Não desanime, você pode plantar. E aí ele pegou um terreno lá, na minha casa, na verdade, cara, terra ruim, cheia de pedra, não sei o que. Ele falou assim: ó, mas dá para dar um jeito aqui, dá para dar um jeito, você precisa do espaço, você precisa dar um jeito. Eu falei: beleza, maravilha, e comecei. Ele me mostrou uma envelopinha daquele de sementes, sabe? E falou assim: ó, cada semente, você vai gastar 50 centavos para comprar 30 centavos para comprar um negocinho desse de semente, cara. 30 centavos. Cada um que coisar aqui, que você vai vender por um valor muito maior do que você pagou na semente. Eu calculei juros, falei: esse é o negócio da minha vida, vou começar no agronegócios aqui agora. E aí comecei a limpar aquele terreno, e tirar as coisas ruins, e tirar as pedras, isso aqui. Depois que eu tirei tudo, meu tio falou: agora você precisa pôr um barro bom. Eu falei: mas esse barro aí não dá, tio? Não dá, esse barro aí, aqueles barros não cresce. A terra precisa ser boa para germinar. E eu fiz um esforço, cara, desci lá no brejo lá da minha rua e peguei uns barros da beira da valeta lá, que disse que era bom, né? Uns barros preto e uma trabalheira, cara, e vinha com aquele trocinho e jogava o barro lá e foi. Preparei a terra. Maravilha. Aí meu tio falou: agora você precisa fazer as leiras. Leira, né? Como é que você chama? Leira mesmo ou não? É leira? Fez aqueles montinhos, sabe aqueles montinhos assim que você vai jogar semente? Beleza, fiz um montinho, agora você semeia. E aí eu semeei e tal, não sei o que. Aí depois ele falou assim: agora você tem que molhar todo dia. Aí eu fui lá molhar, pô, saco, trabalheira, cara, mas uma trabalheira. Que quando chegou no final do processo, para resumir, eu chamei meu departamento de marketing lá. Falei: pessoal, nós precisamos vender agora. Tá aí os alfaces que eu tinha plantado. Vamos vender os alfaces, eu preciso de uma campanha de divulgação top no mercado. Aí vamos estabelecer uma estratégia de precificação premium. E por favor, agilizem os mecanismos de divulgação. Resumindo isso, eu peguei um pedaço de papelão e escrevi assim: vende-se alface, R$2. Naquela época, você pensa.
O meu tio chegou, olhou aquela placa e se fosse hoje ele ia dizer assim: ô louco, tio. Ele chegou para mim e falou assim: Fabrício, que é isso, rapaz? Você quer vender uma alface por R$2? Você tá ficando maluco? Eu falei: ô tio, o trabalheiro que eu tive aí, velho. Não interessa, cara, você vai ter que vender esse negócio aí por uns 30, 50 centavos. Eu falei: não, você tá de sacanagem comigo. Tudo esse trabalho para vender uma cabeça de alface por 50 centavos? É 30, 50. Eu falei assim: não, você tá de sacanagem. Cara, resultado, eu acabei dando as alfaces porque eu não aguentava mais tudo aquela trabalheira. Mas eu estou te falando isso só para você entender um pouquinho do processo. Na verdade, você precisa preparar a terra. Não é só jogar semente. Você tem um trabalho que você desenvolve. Aí você preparou a terra, você preparou o lugar onde você vai semear. Então você precisa escolher as sementes que você vai semear. Quando você olha para a tua semente, olha para a tua semente aí. O que você vê? Milho, pipoca, uma semente, né, de milho e tal. Só que aí você tem semente boa e semente ruim. Qual a semente que você vai plantar? A boa? Que você, né? Eu estava conversando com o rapaz onde ele até ofertou essas sementes para mim. E ele me disse o seguinte, que os índios antigamente, eles comiam a semente boa e plantavam só a ruim. Aí chegaram os brancos, como diz eles, né? E começou a ensinar eles. Na verdade, eles separavam uma leva de sementes boas e plantavam, porque senão ficava só nascendo semente ruim. Se você quer um fruto bom, você precisa plantar uma semente boa. Então você precisa entender que a semente não é só isso aqui. Você precisa ver além disso aqui, porque a semente ela tem um processo maravilhoso da engenharia de Deus. Eu chamo de engenharia de Deus porque é fantástico, velho. Porque nessa semente aqui pode conter um milharal. Através dessa semente aqui pode existir um campo enorme de milhos que a pessoa vai vender, comprar um carro, comprar uma casa, seja o que for. Tudo partindo dessa sementinha. E talvez hoje você chore porque só tem essa semente. Mas na verdade, se você cultivar essa semente, se você semear essa semente, cuidar dela, ela pode gerar frutos para você extraordinários. E o que acontece conosco a maioria das vezes é que a gente olha para a semente que nós temos nas mãos e pensamos assim: esse aqui não dá nada. Põe no bolso e anda com a semente no bolso. E não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de dons. Tem muitos jovens aqui que têm dons. Sabe desenhar, gosta de escrever, gosta de compor, gosta de fazer um monte de coisa. Cara, isso aí são sementes que estão na sua mão. Só que a semente na sua mão simplesmente não tem pata vindo, você não consegue nada. A única coisa que você vai dizer é que você tem uma semente. O que essa semente vale na tua mão? Nada. Mas se você plantar ela, então muita coisa pode mudar. Plante as sementes com diligência. Não guarde as sementes. Veja mais do que semente aquilo que você tem nas suas mãos. Veja mais do que você está vendo nesse momento. Analise o potencial que você tem, o dom que Deus te deu. Isso é uma semente que Deus te deu, cara. Você não pode guardar isso. Você precisa passar pelo processo de semeadura. E quando a gente fala do processo de semeadura, esse grão de milho aqui no meu bolso não tem efeito nenhum, mas se eu plantar ele numa terra boa, que eu preparei, e aí eu vou entrar no outro processo que é de cuidar dessa semente. Porque a gente pensa assim: eu jogo a semente lá e está tudo certo. Não é assim, você precisa preparar a terra. Você precisa então regar dia após dia. Você precisa matar as ervas daninhas. O que é erva daninha, Fabrício? É aqueles matinhos que crescem e eles têm a tendência a sufocar a sua semente e matar o crescimento da sua semente. E o seu papel é tirar essas ervas daninhas. Você tem um dom especial que Deus colocou em você. Existe algo que Deus colocou em você, um talento, um dom que é uma semente que precisa ser plantada para gerar frutos.
E no meio desse processo, se você não regar diariamente, se você não orar a Deus pedindo, Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse talento, que eu possa usar isso para o Senhor, que eu possa administrar da maneira correta, vai crescer ervas daninhas em volta se você não fizer isso, e vai sufocar a tua semente. O que são essas ervas daninhas hoje em dia? As distrações. As coisas que vêm, uma coisa que veio para roubar, cara, esse processo de crescimento da semente. Às vezes pode ser um namorado, pode ser uma namorada, pode ser o trabalho, pode ser um monte de coisa. Você precisa conseguir identificar isso e arrancar isso de maneira diligente, de maneira, sabe, que você entenda que isso está fazendo mal para aquela semente que você plantou. Nós precisamos entender que quando nós plantamos uma semente, existe um tempo de germinação. Eu lembro que eu acordava todos os dias, cara, para regar, e aquela terra preta não parecia um verdinho, né? Eu ficava louco, falava, não pode, velho. Quanto tempo vai demorar para esse negócio crescer? E lá um dia começou a aparecer uma pontinha verdinha, mas que felicidade de ver aquela pontinha verdinha. E sabe o que acontece conosco? Quando a gente planta sementes no reino de Deus, quando a gente começa uma semeadura, no meio do processo, então nós desanimamos, nós desistimos. Um agricultor, ele sabe que a semente vai germinar, então ele não desanima, enquanto ele não está vendo nada. No processo de semeadura, querido, você não vai ver o resultado instantâneo. Eu brinco que essa é uma geração de crentes do WhatsApp. Sabe como é que é isso? Você manda mensagem para a pessoa e você quer que ela responda na hora. Vamos. Não respondeu por quê? Já visualizou o que eu vi. Não respondeu. E tem uns que são mais caras de pau, mas assim, eu sei que se você visualizou, por que não me responde? Você está achando que a pessoa está lá do outro lado só esperando. Vou ficar esperando fulano mandar mensagem, que daí eu não faço mais nada, fico só esperando aqui. Às vezes acontece comigo, eu estou no carro e tal, e vejo a mensagem, né? Alguém mandou uma mensagem, eu olho lá e tal, e nem sou quase esquecido, né? Aí deixa eu lá, depois eu respondo, esqueço. Você visualizou a minha mensagem, por que não me respondeu e tal. Cara, a gente está levando isso como princípio para a nossa vida. Quando a gente semeia, a gente quer acordar no outro dia e ter uma árvore frondosa, linda e maravilhosa. Você vem para a igreja e semeia algo aqui, o pastor fala que você precisa semear, você põe uma oferta aqui e fala assim, amanhã eu quero receber já o triplo daquilo que eu investi ali, que eu ofertei. Não é assim que funciona. Deus trabalha com o processo de plantio. Você precisa ter o time da coisa, você precisa entender que é o tempo certo para que a planta germine. E sabe como que Deus sabe se você é digno do fruto que essa semente vai produzir? Se você continua ali, regando todos os dias, cuidando da semente todos os dias. Se você continua, então você realmente quer os frutos daquela semeadura. Se não, cara, você está ali só por barulho. Eu canso de ver situações que, se fosse levado como sentido figurado, como parábola para a agricultura, seria o seguinte: você vai lá, limpa a terra e tal, não sei o que, joga a semente e rega uma semana e daí vai embora. Ah, não deu, eu vou para outra coisa. Vai embora. E aí cresce os matos, perdeu toda a plantação que você fez. E às vezes você desiste quando estava quase, a coisa estava para acontecer e você desiste. Nós estamos acostumados com a coisa instantânea. A gente quer que a coisa aconteça em 3 minutos, tipo miojo. Não vai ser assim, querido. Até o sanduíche agora, você põe no micro-ondas, você compra o sanduíche pronto, põe no micro-ondas. Cara, tudo isso faz a gente pensar que as coisas são, que tudo tem que ser nessa velocidade. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente, querido. Além de tudo isso, além de todo esse processo de você já entender que você tem uma semente, que Deus coloca sementes na sua mão, que você precisa identificar que essas sementes estão na sua mão, está na sua mão. Você precisa preparar o terreno, que você precisa semear. Além de tudo isso, que você precisa estar regando, cuidando diariamente, não desistindo da sua semeadura, da sua lavoura, entendendo que você não pode abandonar a sua lavoura, que você precisa cuidar. Além de tudo isso, nada disso é garantia total de que
tudo vai acontecer conforme é previsto. A gente costuma ver, às vezes no noticiário, agricultores que perderam tudo por causa de uma geada, ou porque não choveu, ou porque não aconteceu determinada situação, condições climáticas geralmente. Isso é para te lembrar que você pode plantar, que você pode cuidar, que você pode regar, mas o crescimento é de Deus. Você pode fazer tudo isso, perfeito, lindo e maravilhoso. Porque nós temos duas classes de crente. Uma que não faz tudo isso, que fica deitadão na rede da fazenda, esperando que tudo cresça, lindo e maravilhoso, e venha para o seu prato. E nós temos uma outra geração que faz tudo isso e acredita que porque fez tudo isso, então a coisa tem que acontecer do jeito que ela acredita. E aí deixa Deus de fora do processo. Olha que lindo e maravilhoso esse processo que Deus nos ensina. Você tem que fazer, sim, tem que fazer tudo isso, mas tem que entender que o crescimento vem de Deus. As condições climáticas definem como vai ser a colheita. E condições climáticas aqui representam a vontade de Deus. Se você está fazendo tudo isso e nada está dando certo, e você está revoltado, não está entendendo o que está acontecendo, talvez Deus esteja trabalhando no seu coração, como tem trabalhado no meu muitas vezes, para você entender que isso é uma relação de interdependência, que você não é independente, você depende do clima. O agricultor pode fazer o que ele quiser, mas se o clima não cooperar, ele está ralado. E é assim com você e comigo também. A colheita é um processo que também dá trabalho. Depois que você esperou todo esse tempo, depois que você fez todos esses processos, que você identificou que tudo que você fez, todas as etapas, aí Deus te deu a condição para o crescimento da lavoura, deu um clima bom, tudo ocorreu maravilhoso, agora você precisa fazer a colheita. Só que é interessante que a colheita também dá trabalho. Se você só ficar olhando os frutos, eles vão estragar, eles precisam ser colhidos. Se você só ficar visualizando, ai que lindo, maravilhoso, não, velho, você vai ter que levantar e ir lá colher os frutos. Mas a gente não ouve muitas histórias de situações de agricultores que perderam lá a sua lavoura porque não colheu, porque estava com preguiça de colher. Sabe por quê? Porque os seus olhos estão enxergando o fruto. Daí o processo é diferente. Esse é o fim, essa é a chegada. Então você consegue identificar e faz um esforço sobrenatural. Você precisa entender que na lei da semeadura, no processo da semeadura, há 3 estágios. O estágio inicial, que você começa empolgado, você fala assim, agora eu vou plantar, agora vai acontecer, agora vai ser maravilhoso, e você vai e faz e acontece, e tem um processo no meio, que é o processo mais crítico na minha opinião, que você nem lembra porque você começou, você fala assim, ah cara, como é que eu estava tão empolgado lá quando eu comecei? A emoção vai embora, e é necessário então que você trabalhe, tão somente com a disciplina e com a fé, acreditando que vai dar certo. E o processo final, que é o processo da colheita, que é a hora que você vê a linha de chegada, e aí você respira fundo e continua firme e forte, um passo após o outro. Após a colheita, é necessário que você separe as sementes e o ciclo continua. E é interessante você saber também que na colheita você plantou milho, não espere girassol. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Não fique decepcionado, ai, nasceu milho, mas você plantou milho. Não acredito nisso, queria tanto em girassol. Oh, pastor. Cara, se você não plantou o girassol, não vai nascer girassol. Você precisa plantar aquilo que você quer colher. Então, se você quer ter uma colheita extraordinária na sua vida, você precisa tirar a bunda da cadeira e fazer um plantio extraordinário. Você precisa sair da sua zona de conforto.
Você precisa fazer aquilo que as pessoas não costumam fazer. Você precisa fazer mais do que o normal. Todo mundo estuda, todo mundo já faz faculdade. Você está competindo com esses caras. O que você precisa? Então você precisa fazer algo mais. Se você quer uma colheita extraordinária, não tem outro jeito. Você precisa fazer um plantio extraordinário. Para finalizar, querido, queria pedir que você ficasse de pé. Guarda essa semente aí no teu bolso. Pois é, então. Quero que você deixe ela no bolso, para que depois, na hora que você sair, você vai pôr na mão no bolso assim, vai pegar a semente. Aí você vai lembrar dessa palavra e falar assim: cara, eu preciso semear algo. Eu preciso semear. A semeadura se faz necessária. Para que a vida continue, para que o ciclo de vida continue, as sementes precisam ser bem administradas. Se você fica com a semente, cara, entende? Uma geração inteira de milharal pode estar nessa semente, que pode morrer nessa semente no meu bolso. Ou então ela pode cair numa terra fértil e eu vou regar e cuidar com disciplina, com cuidado, e aí pode gerar tudo isso. Queria que você fechasse os olhos agora e prestasse atenção nisso que eu vou falar para você. Às vezes eu e você temos orado, pedindo a Deus algumas coisas. Senhor, eu preciso de dinheiro. A minha situação financeira está instável, Senhor, está terrível. Senhor, eu preciso de um namorado, eu não aguento mais ficar sozinho. Aliás, sozinha. Senhor, eu preciso de uma namorada, eu não aguento mais, agora sim, ficar sozinho. Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de uma igreja que seja assim, ou que seja assada, eu não aguento mais como a coisa está acontecendo. E tudo que você vê acontecendo parece que é o contrário. Você fala: eu preciso de uma situação financeira melhor, Senhor, e aí o teu carro estraga. E aí aparece uma conta que você não estava esperando. Você fala assim: Senhor, eu preciso que meu casamento melhore, que meu namoro melhore. E aí aparece uma crise no seu relacionamento. E sabe o que é isso, querido? São sementes que Deus está te dando, para que você aprenda a lidar com isso. Se você der um pedaço de pão para um mendigo, simplesmente, ele vai se alimentar naquele dia, mas amanhã ele vai precisar de mais um pedaço de pão, e ele não vai saber como conseguir, ele vai pedir de volta. Agora, se você ensinar para esse mendigo como ele ganhar esse pão, aí sim a coisa será diferente. Deus não quer te tratar como um mendigo. Deus não quer ficar te tratando assim: você pede uma coisa, ele vai lá e dá, você pede, ele vai lá e dá. Não, Ele quer te ensinar a conquistar essas coisas, porque há potencial em você para isso, há sementes em você para isso. Ele já te deu as sementes, há sementes com você. Não morra com a semente. Semeie o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você não consegue reconhecer as sementes, é mais grave ainda. Então você tem que orar e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, me ensina a reconhecer as sementes que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Mostra-me as sementes que estão nas minhas mãos, Senhor. Eu preciso reconhecê-las, eu não quero morrer com essas sementes. Eu quero orar com você aqui nessa noite, pedindo para que o Espírito Santo nos ensine a reconhecer essas sementes, e que Ele nos ajude a fazer todo esse processo da semeadura e confiar nele, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o dono de todas as sementes. E nós não queremos simplesmente comer as sementes, mas nós queremos semeá-las. Não queremos simplesmente, Senhor, só o fruto. Nós queremos aprender a plantar, a cultivar. Deus, em nome de
Jesus, olha para nós. Olha para cada jovem que está aqui nessa noite, para cada adolescente, para cada um que está aqui, Senhor. E em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ensine a plantar as Suas sementes. Que possamos reconhecer e não tão somente murmurar. Que possamos reconhecer que há um tempo para que a semente germine, que há um tempo para que a semente dê os seus frutos. Não nos permita, Senhor, morrer com as mãos cheias de sementes, sem ao menos reconhecê-las. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, se há alguém aqui nessa noite que está pensando em desistir da sua lavoura, se há alguém aqui que está pensando em abandonar o campo, Senhor, que em nome de Jesus essa palavra frutifique em seu coração, germine em seu coração, e ele tome atitude, e ela tome atitude, dizendo assim: não, Deus me colocou nesse campo, eu semeei a minha vida aqui, eu ficarei aqui até que a semente germine, eu não desistirei até que o Senhor diga para que eu vá embora, Senhor. Somente as condições climáticas poderão me fazer desistir, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, traz um espírito aguerrido, um espírito de fortaleza e ousadia no coração desses jovens, em meu coração, Senhor. Traz em nós disciplina para fazermos aquilo que o processo da semeadura pede, e que possamos ter um entendimento, Senhor, que em tudo isso dependemos de Ti. A nossa dependência está em Ti. Que o Teu nome seja louvado, Senhor, em nome de Jesus.